Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso, não acredito que a sociedade brasileira permita. Não acredito. Sinceramente, esse cidadão, se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro. Esse que ele falou, né, foi do golpe de Bolsonaro, né, caso o presidente perca as eleições. O que eu estava falando era sofrer um atentado, na verdade. Mas ele disse que não acredita em um golpe do presidente Bolsonaro caso o presidente perca as eleições. Né, Kennedy, ele disse que as Forças Armadas não apoiariam, inclusive, um rompimento democrático. Falou do 7 de setembro também, né, Kennedy? Eu achei esse aí um dos principais temas da entrevista, pontos da entrevista, porque ele faz um aceno para os militares e ele lança uma vacina contra o golpismo, porque ele diz claramente que ele não acredita que os militares da ativa embarcariam numa aventura do Bolsonaro e trata o Bolsonaro como alguém que brinca com a democracia e que pode se dar muito mal. Então, me pareceu uma construção política inteligente, porque o Lula lembra o que ele fez pelos militares, da relação dele com os militares, os investimentos que ele fez na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, e deixa muito claro que ele não acredita num golpe, dando um recado importante, que um civil voltará a ser ministro da Defesa, como foi pensado lá na frente, quando esse ministério foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, eu creio que aí ele fez uma cena importante para os militares da ativa e ele lança uma vacina contra o golpismo. Na questão do atentado, se ele temia um atentado devido a esse clima de violência na campanha, ele disse que não temia, também acho que foi um dos pontos importantes da entrevista, porque ele fala, faço campanha desde 1978, lembrou que apoiou o Fernando Henrique Cardoso para a eleição para o Senado, naquela época ainda era ditadura militar, ou seja, o Lula nem na ditadura militar disse ver um clima de violência política numa campanha como há agora. E ele é muito claro em relação ao assassinato do Marcelo Arruda. Ele fala que o Bolsonaro tem responsabilidade pelo crime e pelo discurso de ódio que propaga. Então, achei 2 pontos importantíssimos. Ele reforçou a segurança dele e ele disse que não teme o atentado, até invocou a dona Lindu, a mãe dele, a proteção da mãe dele, que já faleceu, que estaria cuidando do caçulinha dela, como ele falou na entrevista. Então, acho que foi sim, Gabi, 2 pontos aí importantíssimos na entrevista de hoje. E ele até disse, né, Kennedy, quando ele estava falando ali que não teme sofrer um atentado, mas ele disse, mas tem que perguntar para ele, né, querendo dizer ali do presidente Jair Bolsonaro, e falou dos apoiadores do presidente também, falou, bom, essa turma, ele chamou, né, ele disse que é uma turma do mal, essa turma do presidente Jair Bolsonaro, né, os apoiadores bolsonaristas, diz que são violentos, enfim, que é uma turma que quebra a placa da Marielle, ele ressaltou, né, esse assunto e disse, nesse momento, né, como você bem ressaltou agora, que o Marcelo Arruda foi vítima disso, né, dessa violência. É bastante... Na semana passada, Gabi, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou prender um cidadão de Belo Horizonte, Minas Gerais, creio que de Belo Horizonte, né, ou da região metropolitana, que ameaçou o ministro do Supremo, ameaçou a Gleice Hoffmann, presidente do PT, ameaçou o Lula, né? O caso do Marcelo Arruda, que foi assassinado pelo Jorge Guaranho, apoiador do Bolsonaro, é um caso muito grave. Portanto, o Lula, quando ele fala da turma de milicianos do Bolsonaro, é importante estar colocando na conta do Bolsonaro, e o Bolsonaro tem que ser responsabilizado por isso, porque é o Bolsonaro que fala em fuzilar a petralhada. É o Bolsonaro que fala, joga uma bomba no ambiente e se livra de todo mundo. E depois o presidente nega o que diz. Diz que falou linguagem figurada, que não quis dizer exatamente aquilo. O Bolsonaro ele usa a mentira como uma arma política e ele estimulou a violência no país, é evidente. A gente vê o que está acontecendo na Amazônia, o assassinato do Dom Phillips, do Bruno Pereira, como hoje ambientalistas que não eram ameaçados são ameaçados, como ficou mais difícil o trabalho da imprensa e como tem um clima mais violento, sim. Portanto, o próprio Lula lembra que desde 1978, em plena ditadura, quando ele começou a participar de eleições, ele nunca viu um clima de tanta violência e faz um alerta importante.